Fala galera, chegando com as informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo diante da equipe do São Paulo. Será que teremos novidades na lista dos relacionados? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com a rodada de número 3 da Série A do Campeonato Brasileiro, começando neste sábado, hein? Jogos importantes. O Juventude recebe o Ceará, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, tem Palmeiras e Corinthians e o Vasco recebe o Sport. Amanhã, domingão, aí teremos o fechamento da rodada de número 3, com 6 partidas, Bahia e Mirassol, Grêmio e Flamengo, o jogo do Cruzeiro, que é contra o São Paulo no Morumbis, Fluminense e Santos, Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. O Cruzeiro que começou vencendo o Mirassol, depois teve a derrota para o Internacional e agora tenta a reabilitação, jogando fora de casa mais uma vez. Na manhã deste sábado, na Toca, o Cruzeiro vai fechar a preparação. E aí, o Leonardo Jardim vai definir a lista dos relacionados. Não tendo mais o Marlon, negociado com o Grêmio, já anunciado oficialmente pelo tricolor gaúcho, empréstimo até o final da temporada. Não deve ter ainda o Bolassi. Bolassi vem fazendo trabalhos específicos já há um bom tempo fora dos jogos, ele ainda não conseguiu se recuperar. E a dúvida quanto à zaga. Quem joga ao lado de Fabrício Bruno, tendo aí o Leonardo Jardim como as primeiras opções, o Vidalba e o Gamarra. Uma outra opção seria improvisar, uma outra opção ainda seria trazer alguém do time sub-20. É a expectativa, inclusive, para saber se algum garoto, ou Bruno Alves ou Janderson, se algum sub-20 vai treinar com o profissional na manhã deste sábado. Lembrando que o Jonathan Jesus cumpre suspensão pela expulsão diante da equipe do Internacional. O Leonardo Jardim que vai precisar definir aí quem fica a princípio na lateral esquerda é o Kaique, na ausência do Marlon, e vamos acompanhar se ele faz alteração também no meio-campo ou até mesmo no ataque. Lembrando que Matheus Henrique é outro desfalque importante do Cruzeiro e aí pelos próximos 3 meses, já que vai precisar passar por cirurgia para corrigir uma lesão no menisco e o tempo de recuperação é de 3 meses. Japa ainda não foi liberado para os trabalhos com bola. Juan de Neno vem fazendo treinos com bola, mas ainda sem uma liberação total. O torcedor na expectativa de quando esses atletas vão voltar a ser opção no elenco do Cruzeiro. O de Neno não joga desde agosto do ano passado. O Japa, ele acabou precisando ficar aí um tempo fora depois de ter uma lesão de tendão, uma lesão importante, e agora já nesta reta final de recuperação. Cruzeiro bastante pressionado, mas querendo fazer um bom jogo diante da equipe do São Paulo. E fecha a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa, e aí o técnico Leonardo Jardim vai ter uma noção exata do que ele tem nas mãos, né? Quais as opções que ele vai ter para levar para São Paulo. Isso porque há alguns problemas nesta equipe do Cruzeiro. Para começar, vamos colocar assim, que na esquerda, o Kaique já era titular, né? O Kaique é um jogador que vem sendo utilizado por mais vezes aí do lado esquerdo, apesar de ter o Vidalba ali fazendo alguns jogos treinos e participando de amistosos também como titular. O Kaique é um atleta que tem uma possibilidade para assumir o maior protagonismo no Cruzeiro. Inclusive, até uma matéria que está no nosso tatiaesporte.com.br de hoje. Saída de Marlon do Cruzeiro abre espaço para protagonismo de Kaique, assinada pelo companheiro Guilherme Pio. E é verdade, o Kaique pode ser uma volta, vou colocar assim, natural nessa equipe do Cruzeiro. O que para mim não foi normal foi o Marlon ser titular contra o Mochuca Runa. Sinceramente, a gente tem espaço para uma pergunta só, essa daí eu fiz de outra questão que eu abordei com o treinador, essa daí vai ficar realmente para a gente tentar entender depois o que aconteceu para o Marlon ser titular. Até porque naquele momento ele não tinha sido negociado
publicamente, né? Exatamente. Imagino que antes, já falamos sobre isso, já havia uma negociação e fica essa incoerência explicando o porquê de você não ter perguntado nem nenhuma outra pessoa, porque a informação exclusiva, inclusive trazida pela Itatiaia, foi após a partida no dia seguinte, né, parceiro? A pergunta que eu fiz foi porque é um jogo, um dos mais feios da história do Cruzeiro. É a pergunta que tinha que ser feita, né? A verdade é essa. Vamos lá. E aí, então essa é uma mudança. Certa, Thiagão? Pontuamos uma mudança. No meio-campo, sem o Mateuzinho, sem o Matheus Henrique, que é uma alteração que vai sair por conta de departamento médico, lesão no joelho direito, menisco. O Thiago Reis estava do meu lado na hora e falava assim: Pansieri, isso aí é menisco. A queda do Mateuzinho foi muito estranha. Ele cai muito estranho depois de chocar com o Tapieiro. E ali, realmente, agora vai passar por essa intervenção cirúrgica no comando do Dr. Sérgio Campolina. E uma outra mudança que vai acontecer é na zaga. Né? O Jonathan Jesus está fora, vai cumprir a suspensão porque foi expulso no jogo contra o Internacional. E aí, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Por exemplo, o Gamarra, será que vai ser escolhido para a zaga? É uma interrogação. Ou será que ele vai colocar algum garoto da base, já que o Vidalba não está com tanto cartaz assim para a zaga? Outro ponto, o Wallace, para fazer essa função de segundo homem, como já fez em algumas oportunidades no Grêmio e outros times, ao lado do Lucas Romero, é uma possibilidade, é um caminho, né? E para lateral, eu já expliquei que é o Kaique, que tem tudo para assumir essa vaga na equipe do Cruzeiro. Thiago? Olha, eu tô curioso para saber como vai se portar o time do Cruzeiro nesse jogo, porque sinto que o Matheus Henrique fará uma falta tremenda, né? Tremenda. Era quem dava dinâmica ao meio-campo, era quem deixava o jogo do Cruzeiro mais solto. E eu não vejo dentro do elenco do Cruzeiro alguém capaz de suprir essa ausência. Você enxerga ali, dá pra talvez o sistema mudar alguma coisa para deixar esse Cruzeiro com a mesma dinâmica que o Mateuzinho dava a esse meio-campo, sabendo que ele vai ficar aí quase 90 dias de fora, Lê? Pra mim você tá falando aí do jogador mais regular do time, né? Você acho que tem uma briga aí com o Dudu, que também tem se dado muito para a equipe do Cruzeiro, né? Tem jogadores que têm um potencial gigantesco, mas que não vem jogando aquilo que a gente sabe que pode jogar, o que espera, né? Mas o mais regular de todos, para mim, é o Mateuzinho, né? E eu torço muito pela recuperação dele. Eu acho que não vai dar a mesma dinâmica, mas você pode ter um suporte maior de marcação. O Mateuzinho, na minha opinião, ele faz tudo bem, né? Tudo que ele faz bem. Mas você pode colocar, por exemplo, um jogador que tenha mais pegada, que tenha mais marcação, até para proteger uma defesa que tem se mostrado muito frágil, né? E um time que tem jogadores de frente que não se dão tanto no momento defensivo. Então, de repente, tentando ver algum lado positivo nessa história, é você ter uma marcação mais forte no meio-campo. E isso pode acontecer no jogo contra o São Paulo. Ô, Edu, aliás, o Cruzeiro, né? Uma sina jogar lá no Morumbi. O histórico do Cruzeiro no Morumbi é terrível em Campeonato Brasileiro. Agora, pode o treinador pensando, né? E no momento também, o Cruzeiro, eu me recuso a acreditar que ele vai jogar contra o São Paulo nesse momento de crise, deixando o Cruzeiro exposto como tem deixado, deixando o Cruzeiro vulnerável como tem deixado nos últimos jogos, aliás, em todos os jogos em que o Leonardo Jardim comandou, se não seria o caso, Edu, de mudar essa formação, essa formatação tática do Cruzeiro para jogar lá contra o Morumbi. Pelo momento, sabe? Vamos ter humildade, gente, fechadinho aqui, tentar não tomar gol, são 14 jogos tomando gol todo jogo. Perdão, deixa eu te interromper, porque é notícia nova, notícia importante. Matheus Henrique foi submetido a uma cirurgia hoje, então a cirurgia já aconteceu devido a essa lesão no menisco lateral do joelho direito. O procedimento, como eu disse, teria o acompanhamento seria conduzido pelo Dr. Sérgio Campolini e foi. Também com o Dr. Wallace Espada, que é outro médico do Cruzeiro, também especialista em joelho, no Hospital Horizonte, aqui em Belo Horizonte. A previsão de alta hospitalar é para a noite de hoje e todo o processo de recuperação vai acontecer no Cruzeiro. Ou seja, informação de momento, Mateuzinho acabou de ser operado e pode ganhar alta hoje. Segue, Thiago. Diante disso, Edu, e do que eu vinha expondo a você, não é hora de ter um pouquinho mais de humildade, fechar a casinha, sabe? Não tentar jogar tão exposto como ele vem jogando os últimos jogos, todos os jogos sob o comando do Leonardo Jardim. Cruzeiro a 14 jogos, tomando gol todo jogo. Não é hora de pensar numa situação mais conservadora para enfrentar o São Paulo?
Ô, Thiago, eu acho que já passou da hora, né? Desde o amistoso contra o Bragantino, que eu já venho pregando aqui que o Cruzeiro estava ficando exposto, sobrecarregando os dois volantes. No caso, era o Wallace e Matheus Henrique, e agora, sem o Matheus Henrique, o Jardim vai ter que repensar. Mas não é uma situação fácil. Ele passou 40 dias trabalhando um desenho tático com o Cruzeiro da forma que ele queria jogar. E a partir dos jogos, essas partidas começaram a mostrar pra gente, talvez pro próprio Jardim, que a coisa não estava funcionando. E ele não tem tempo para trabalhar, né? Porque é jogo final de semana, é jogo meio de semana, jogo final de semana, jogo meio de semana. Não há mais aquela semana cheia, não há mais 10 dias, 7 dias de sequência de treinamentos. Então não é simples. Mas eu concordo, eu não consigo responsabilizar o Leonardo Jardim pelo momento de crise pelo qual passa o Cruzeiro, crise técnica em campo, crise administrativa, mas eu consigo... E eu tenho o direito de discordar da ideia de jogo do Leonardo Jardim. Por exemplo, eu acho que o Cruzeiro tinha que jogar com 4 homens no meio e apenas 2 atacantes, nesse momento. Ainda que as peças não estejam funcionando, o Wallace tem jogado mal, o Romero tem jogado mal, o Lucas Silva tem jogado pouco, Matheus Pereira está voltando agora. Eu escalaria esses 4. Com espaço para o Christian, talvez. Com Dudu e Gabriel Barbosa no ataque, tendo o Caio Jorge pedindo passagem, que é o cara que entrega muito mais... sem a bola nesse time do Cruzeiro. Eu não consigo enxergar esse Cruzeiro com 2 volantes e 4 meias / atacantes, porque o Jardim não gosta de chamar de 4 atacantes. E outra, né? O Matheus Henrique vai fazer muita falta. Eu concordo com o Alê, ele é o jogador mais regular do Cruzeiro, não é esse ano não, é desde julho do ano passado. Ele pode não ser o melhor tecnicamente e o maior nome do elenco, mas é o mais regular entre todos desde julho do ano passado. Só que esse ano estava sendo muito mal utilizado, cara. Matheus Henrique praticamente não passava no meio de campo, porque os 2 volantes tinham que ficar, porque os 4 lá da frente eram só lá na frente. E Dudu e Wanderson não estavam conseguindo entregar na recomposição. Então, o Leonardo Jardim precisa repensar sim, ele precisa fazer essa mudança sem tempo, o que é muito difícil, porque ele vai ter que contar com os jogos, e ele precisa entregar resultado. Então a situação do Jardim é muito complicada. Ele está trabalhando numa panela de pressão que é o futebol brasileiro. Com o treinador. Se ele não entregar resultado, por mais que ele não seja o principal responsável, ele vai acabar pagando o pato. Destaque para Raposa. Ele tá chegando, Emerson Pansieri. Para trazer as informações do Cruzeiro que vem fechando essa preparação para o duelo contra o São Paulo. Não tem muito tempo, né, de treino, nada disso. É muito mais o Cruzeiro melhorar a performance física, né, para que possa buscar esse entendimento de jogo, para buscar resultado positivo, para buscar vitória. Isso tudo pesa em relação ao Cruzeiro, que não vence há 3 jogos. O Cruzeiro perdeu para o Muxuquiruna, o Cruzeiro perdeu para o Internacional e o Cruzeiro perdeu para o União de Santa Fé. Então, o sinal de alerta tá ligado e por isso esse trabalho que vem sendo feito de forma pequena, né, em termos de espaço, de treino, de tudo isso, mas é um trabalho que o Leonardo Jardim cobra a seriedade da rapaziada. E o Cruzeiro, para esse confronto contra o São Paulo, quem sabe, tendo o Murilo Hickman, jogador que é jovem, tem 19 anos, ele é de Brasília e está em Minas Gerais desde os 13 anos, trabalhando no Cruzeiro e ali já dentro do Cruzeiro, vamos colocar assim, né, dentro da Toca da Raposa 1, sendo atleta, e agora tem essa perspectiva de poder ser relacionado, quem sabe jogar, quem sabe participar pela primeira vez com a camisa do time celeste. E outro jogador que vai fazer esse movimento quando sair da seleção de base é o Cauã Prates, lateral esquerdo, já que o Cruzeiro negociou o lateral Marlon. A negociação do lateral Marlon, até para trazer as imagens que o nosso itatiaesporte.com.br registrou, o nosso Instagram também registrou, o YouTube da Itatiaia registrou, o Marlon desembarcando na capital gaúcha, foi anunciado também pelo Grêmio, o Marlon, e agora vida que segue, jogador, se o Cruzeiro quiser negociar dentro daqueles valores que foram passados ao Grêmio, serão 3 milhões de euros, caso ele faça 20 partidas com a camisa do time gaúcho, ou seja, hoje o Marlon é passado no Cruzeiro, jogador que até pouco tempo ajudou bastante, depois entrou também no movimento de queda do time, de não jogar e acabou sendo pouco utilizado. E o Cruzeiro se organizando para voltar a vencer, até porque, Hugo Sérgio, quando não vem vitória, aí a desconfiança, ela é
imperdoável, vamos colocar assim. Ela é implacável, ela vem mesmo dentro de um grupo de atletas, Hugo. Uma temporada complicada para Raposa, a saída do Marlon foi pro Grêmio. Complicado, hein, Romano? O Cruzeiro vive um momento de turbulência muito grande, né? Dentro e fora do campo, né? Que algumas declarações também não ajudam em nada, muito pelo contrário, mas, sinceramente, reforçou o Grêmio. O Marlon estava sendo fritado, né? E acabou a saída sendo boa para ele. E neste momento, e aí é uma opinião pessoal, que eu sei que gente vai me xingar pra caramba, mas é pessoal, a opinião é minha. Eu acho o Marlon nesse momento mais lateral do que o Kaique e o Vidalba, que tem jogado por ali. E o clima para ele ali tava complicado. Já tava difícil, né? Desgaste. Já tava difícil. E reforçando um adversário de Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro terá desfalques para o duelo contra o São Paulo, Pansieri. O Cruzeiro tem baixas importantes, inclusive, Hugo Sérgio, para esse jogo contra o São Paulo. O técnico Leonardo Jardim vai quebrando a cabeça para escalar essa equipe que tem esse duelo contra o São Paulo. Vamos começar com o Matheus Henrique, que teve diagnosticado realmente esse problema no menisco do joelho direito, menisco lateral do joelho direito, e aí vai passar por cirurgia. Vamos colocar aqui uns 3 meses de molho, né? Jogador que é um atleta importante dessa equipe do Cruzeiro. Já ouvi de vários comentaristas aqui da casa que é um dos melhores jogadores do clube, né? Do time como um todo. É um atleta que fez um jogo meio estranho contra o Mirassol, não estava bem, mas tem sempre um coelho na cartola para tirar, né? Tem sempre ali uma decisão importante para tirar e tentar ajudar e resolver as partidas dentro de campo. Força aí pro Matheus Henrique, jogador que vai parar então por essa cirurgia que ele vai fazer no menisco do joelho direito. Vamos colocar uma outra situação do Bolassi. O Bolassi, ele não está fazendo as atividades normalmente, está fazendo um trabalho diferenciado. O jogador vem sentindo um desconforto no joelho. Joelho esse que foi operado quando ele estava na Inglaterra, no Everton. E aí tem tudo para ser uma baixa no Cruzeiro também. O Jonathan Jesus está suspenso com o cartão vermelho que ele recebeu no duelo contra o Internacional, vai cumprir suspensão. São essas baixas do time celeste para esse confronto, para esse desafio. Como que ele vai compor a defesa, né? Como que ele vai compor também esse meio campo do Cruzeiro? Será que ele vai o Wallace de segundo volante, ou vai fazer uma adaptação em relação a isso? O próprio Emerson Romano disse que o Wallace tem essa característica de segundo volante. Vamos aguardar o que o Mister vai fazer, o técnico Leonardo Jardim, Hugo Sérgio. São as alternativas que ele tem para esse duelo contra o São Paulo, chave virada, Campeonato Brasileiro e a pressão dos dois lados, né, Romano? Porque o Zubeldia também tá vivendo... Depois do que ele fez ontem também no momento, São Paulo. E a situação dele, mas não é só por isso, né? Pelo conjunto da obra, né? Mas é um jogo, eu chamei, antes do apito, eu chamei de clássico panela de pressão. Com a pressão dos dois lados, né? Sim. Então, é um jogo ou que tem tudo para ser um jogo muito legal de assistir, ou um jogo para fazer raiva nas duas torcidas. E o dia, semana que foi bem intensa, na Raposa, nos bastidores do Cruzeiro, de volta, Emerson Pansieri. Então, Hugo, a quinta-feira foi bem pesada nesses bastidores do Cruzeiro, por conta dessa cobrança do torcedor. O torcedor já chegou no limite, né, de ver um time que não corre, pelo menos na visão dele, um time que tem problemas dentro de campo. E aí teve essa reunião, o Pedrinho com o Cássio, William, Romero, Lucas Silva e Dudu se reuniram com o Pedrinho, com o Pedro Lourenço, na sede dos supermercados BH. E ali foi lavada a roupa suja. Tanto o Pedrinho falou, os atletas falaram, e vamos ver se isso vai surtir efeito em prática, né? Dentro de campo, se isso vai trazer um efeito para dentro de campo. Cruzeiro que está à procura de um gerente de futebol, uma espécie daquele que já foi da bola, né? Um ex-jogador, algo do tipo. Por exemplo, o Dracena tinha essa função no Cruzeiro no ano passado, saiu, né? O Dracena que hoje é comentarista da TV Bandeirantes. O Cruzeiro já teve Tinga, o Cruzeiro já teve outros profissionais, vamos ver quem o Cruzeiro pode contratar para fazer essa função. Já teve o D'Alessandro, por exemplo, na época do Ronaldo. Mas ele não tem base no Cruzeiro, o laço dele é com o Internacional, tudo bem. Mas a questão é porque esse profissional é importante para fazer esse elo também, diretoria, jogador, é uma parte importante dentro do Cruzeiro. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai se organizar em relação à procura desse profissional. É o Cruzeiro que precisa dessa reabilitação
precisa de uma resposta imediata. É o que os atletas querem, pelo menos, levar para dentro de campo. Esse empenho foi o que também a diretoria do Cruzeiro ouviu por parte dos jogadores. Ô, Romano, a coisa que tá quente nos bastidores do Cruzeiro e essa situação que o Pansieri coloca, né? Aquele elo de jogadores e diretoria. Mas não seria a função do Pelaipe também, não? Olha só. É um cara já experiente no mundo da bola. Eu não sei se ele tá fazendo isso ou não, né? Se ele tá, ou pelo menos tentando fazer isso, né? O que eu sei, Hugo, é que algumas declarações, elas têm que ser dadas internamente, não externamente. Você tá expondo muita coisa, sabe? E aí você acaba tumultuando o ambiente, acaba atrapalhando a coisa. Eu espero que a reunião do Pedrinho com os líderes, né, do elenco, Lucas Silva, Lucas Romero, Cássio, William, elas surtam efeito. Elas possam realmente mostrar que as arestas foram aparadas e que o Cruzeiro vai caminhar, né, conforme o torcedor espera. Porque é o seguinte, perder ou ganhar faz parte do esporte. Sim. Agora, perder sem vontade, aí revolta o torcedor. E o torcedor tem toda a razão. Sem vontade, meu amigo, não dá. Você pode perder, mas você tem que lutar. Cabeça erguida, né? Em um passado recente, quem fazia essa função, você tinha o do Dracena, D'Alessandro. Esse tato de ex-jogador para fazer esse meio de campo aí, jogador, vestiário e diretoria, para muitos é mais interessante, né? Depende. Você pode ter um profissional que faça esse tipo de trabalho. E no caso do Paulo Pelaipe, a folha corrida dele de trabalho é muito grande no futebol. Então, assim... Muito respeitado. Não sei como... Sinceramente, como eu não tenho acesso a esse tipo de informação, eu não sei o que é falado lá dentro, qual é o trabalho, se realmente ele está tentando fazer isso, eu não posso dizer. Cruzeiro, Emerson Pansieri. O Cruzeiro entra em campo contra o São Paulo, jogo domingo, às 17h30 na capital paulista, jogo no Morumbi. E para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim tem alguns problemas. O Marlon foi negociado com o Grêmio, jogador que, no caso de cumprir 20 jogos com a camisa do time gaúcho, o Cruzeiro recebe 3 milhões de euros. Já vinha sendo pouco utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, até foi titular no duelo contra o Mushuc Runa, que o Cruzeiro perdeu pelo Grupo E da Copa Sul-Americana, mas não estava nos planos de ser, por exemplo, um jogador com mais exibições dentro do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que está fora é o Jonathan Jesus. Vai cumprir suspensão porque foi expulso na derrota para o Internacional. Jogo domingo passado na capital gaúcha, jogo em Porto Alegre. Matheus Henrique vai passar por cirurgia devido a uma lesão no menisco do joelho. E aí, Bolaci é outra baixa, ficando de fora do banco de reservas, fazendo um trabalho de melhoria de um incômodo que ele vem sofrendo no joelho, incômodo esse que começou há cerca de 3 semanas e vem atrapalhando o desempenho do jogador. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!